Saitama é simplesmente um dos heróis mais apelões e insanos de todos os tempos. Mas vamos falar a verdade, né? O traje de herói dele não é lá grandes coisas. Um macacão amarelo, capa branca, luvas e botas vermelhas não ajudam muito na hora de impor respeito. Tanto é que a maioria das pessoas e dos inimigos só olham pra ele e simplesmente o subestimam. Afinal de contas, o que eles veem é apenas um careca de capa. Mas afinal de contas, por que o Saitama usa esse uniforme? Por que esse modelo? Por que essas cores tão chamativas? E as respostas para essas perguntas podem vir de dois lugares diferentes. Primeiro, aqui do mundo real, que explica toda essa escolha estética do autor. E a outra vem de dentro da obra e explica como o Saitama conseguiu esse seu icônico traje amarelo. Mas antes da gente mergulhar nesse mistério, já deixa o like e se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo de One Punch Man. E para começar é importante comentar que One Punch Man surgiu em 2009 como uma webcomic, que seria basicamente uma espécie de mangá criado para a internet. E o cara que criou toda essa história nunca teve seu nome revelado, mas ele é conhecido apenas como One. E com todo respeito, mas o traço dele é bastante peculiar, para não dizer horrível. Sério, olha só esses traços. E foi por isso que quando a webcomic virou mangá, a arte ficou nas mãos do Yusuke Murata, que aí sim mandou muito bem. Inclusive, o contraste entre os dois estilos de desenho virou piada recorrente na obra, e às vezes, do completo nada, o Saitama aparece todo bugado com os traços do One, só pelo meme mesmo. Ah, tá. Tá, mas de onde veio a inspiração para a criação do uniforme do nosso careca favorito? Basicamente, o One se inspirou em um personagem japonês chamado Anpanman, que traduzindo seria algo como o homem do bolinho de feijão doce. O Anpanman é uma das figuras mais famosas do Japão e foi criada em 1973 por Takashi Anase. Ele é um super-herói que nada mais é do que um Anpan, um bolinho com feijão doce dentro. E muito provavelmente você já deve ter percebido que além do nome Anpanman lembrar muito o One Punch Man, o personagem lembra muito o Saitama. E foi justamente daí que o One tirou a ideia para a criação do visual do Saitama. Ele basicamente só inverteu as cores do Anpanman, já que esse personagem tem um uniforme vermelho com botas e luvas amarelas, enquanto o Saitama tem um uniforme amarelo com botas e luvas vermelhas. Só a capa e o cinto do Saitama que é um pouquinho diferente do Anpanman, mas isso não muda o fato de que os dois são heróis carecas de capa, e é inegável que o Saitama foi totalmente inspirado nesse outro personagem. Tá, mas essa é a explicação para a escolha do design do autor. Agora vamos ver de uma perspectiva de dentro da história de por que o Saitama usa esse seu uniforme amarelo. A explicação para isso apareceu em um dos OVAs de One Punch Man. E explicando de forma fácil para quem não sabe, OVAs seriam basicamente episódios extras lançados em mídias físicas, como DVDs e Blu-rays. No entanto, nem sempre os OVAs acabam sendo canônicos, ou seja, fazem parte da história principal da obra. Mas pelo que eu andei pesquisando aqui, parece que os OVAs de One Punch Man são inspirados nas webcomics do One. Então tem grandes chances de fazerem parte da história principal. O OVA que eu vou falar aqui se chama O Caminho do Herói e mostra o Saitama no começo de seu treinamento para herói, e por isso ele ainda tinha cabelo e não era tão forte como no presente da obra, mas ele já era meio fortinho e conseguia derrotar facilmente alguns inimigos, como por exemplo esse sapo azul monstro aqui, que ele facilmente derrotou. Porém, as roupas do Saitama não conseguiam aguentar as performances dele em batalha, e por isso sempre acabavam rasgando, revelando assim a cuequinha rosa dele. E como o Saitama não trabalhava e era apenas um herói por diversão, ele também era um verdadeiro pé rapado, que não tinha dinheiro pra nada, inclusive para comprar roupas novas. E por isso, depois das lutas, ele sempre levava o que sobrou de suas roupas para um certo alfaiate poder remendar. Mas dessa vez, o senhorzinho dono da loja, reconhecendo os esforços do Saitama como herói, oferece para ele um traje de herói feito com um material especial, que dificilmente rasgaria. Só que tinha um problema.
problema. Olha aí pra vocês verem como era o traje que o velhinho queria que o Saitama usasse. Não combina em nada com ele. E sabendo perfeitamente disso, o Saitama rejeita. Mas o senhorzinho não desiste e diz que ele não precisava se preocupar com o pagamento, já que era um de seus sonhos antigos construir um traje para um herói. E como o cara sempre consertava as roupas do Saitama mesmo quando ele não tinha dinheiro, o coitado fica meio sem jeito de destruir os sonhos do velhinho. Então ele só inventa uma historinha de que sempre usava as mesmas roupas velhas para se lembrar de ser humilde e não se esquecer de onde ele tinha vindo. E como o senhorzinho acaba caindo nesse papinho, ele consegue se livrar daquele traje feio sem magoar o coitado. Mas o que o Saitama não sabia era que o alfaiate e os outros comerciantes da rua estavam sendo ameaçados por uma organização criminosa. E tudo porque o chefão desse grupo queria dominar tudo e também estava dando fortes indícios de que se transformaria em um monstro. Mas ninguém percebia isso. Eu sei que tá meio enrolado para chegar na parte do traje, mas calma que é um contexto necessário para vocês entenderem melhor como o Saitama conseguiu seu traje e o porquê dele ser tão precioso para ele. O fato é que por ser um herói por diversão, o Saitama não tinha dinheiro para praticamente nada, incluindo pagar o seu aluguel, e por isso ele estava quase sendo despejado. Mas enfim, quando o Saitama volta para pegar suas roupas com o alfaiate, descobre que o lugar iria fechar por causa do grupo criminoso. E na maior inocência, Saitama resolve ir até o covil do grupo, que segundo o senhorzinho ficava no lugar mais perigoso da cidade, para tentar conversar com os criminosos. E sabe o que é o mais surpreendente dessa história? O covil dos bandidos ficava justamente no prédio em que o Saitama morava, e ele não fazia a menor ideia de que aquele lugar era perigoso. Típico do Saitama, totalmente despreocupado com a vida. Mas como ele não sabia em qual apartamento os bandidos estavam, o Saitama simplesmente sai batendo de porta em porta, perguntando quem morava lá. No entanto, nesse lugar, aparentemente só morava criminosos. E como existiam recompensas por eles, o Saitama decide capturá-los para conseguir o dinheiro e pagar o seu aluguel. E simplesmente sai arrastando geral. E quando ele finalmente chega no chefão, simplesmente se vira pro cara e diz pra ele parar de fazer o que estava fazendo, já que era ilegal. O que obviamente o criminoso não ia fazer. E de tanta raiva que ele sentiu do Saitama, sua transformação em monstro acabou se concluindo. E ele virou esse peixe safadão aqui. Mas como a recompensa por ele era muito maior do que os outros, Saitama rapidamente dá um jeito nele. Só que isso foi uma péssima ideia, já que ele acabou sendo despejado de seu apartamento. Porque o que ele não havia percebido é que o negócio da dona do prédio era justamente alugar o apartamento para criminosos. E agora ela havia perdido todos os seus inquilinos por culpa do Saitama. Mas por sorte, Saitama acaba encontrando aquele senhorzinho alfaiate, que mesmo feliz por ter se livrado dos criminosos, revela que pretendia fechar sua loja, porque ele já estava velho e queria descansar. Porém, como agradecimento ao Saitama por tudo que tinha feito, o cara dá de presente a ele aquele clássico traje de herói amarelo, que o velhinho orgulhosamente diz ser o seu trabalho supremo, um traje de herói super resistente, feito de um material especial. Só que depois de vestir esse negócio, a empolgação do Saitama simplesmente desaparece, porque ele se dá conta do quão esquisito era esse negócio. E no começo, com vergonha de sair em público com esse traje esquisito, o Saitama escondia ele embaixo de outras roupas. Mas como era um traje especial, o Saitama rapidamente acaba se acostumando com ele, porque como o traje era super resistente, isso significava que ele não teria mais que gastar com alfaiates. O que para um perrapado como o Saitama, que adora promoção no mercadinho, era a coisa perfeita. Ainda mais que isso tudo veio de graça. E juntando isso com o fato de que foi um presente que o Saitama recebeu de uma pessoa que ele considerava muito, tornou esse traje algo especial e insubstituível para ele. E é por isso que o traje do Saitama, por mais simples e esquisito que pareça, tem muito mais significado do que a gente imagina. Não é só um macacão amarelo esquisito, é um símbolo da jornada de herói dele, do perrengue, da humilhação e, claro, da economia. Porque roupas que não rasgam é um sonho para alguém econômico como Saitama. Agora me diz aí, você sabia sobre essa origem do uniforme do Saitama? Gostou dela ou não gostou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E como esse é o primeiro vídeo do canal, não esquece de deixar o like para fortalecer e também deixa aí nos comentários quais as próximas obras que você gostaria de me ver falando aqui. Valeu e fui!